Pediatra Responde, com doutora Luana Doete. Oferecimento: Espaço Crescer Araguari. Olá pessoal, eu sou a doutora Luana e esse é o Pediatra Responde. No programa de hoje a gente vai falar como identificar o pezinho chato, e as perninhas tortas nas crianças. Mais importante que isso, quando é que a gente deve se preocupar, procurar o pediatra, Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Gente, na grande maioria das vezes, esse pezinho chato, essa perninha torta, ela é normal, ela é fisiológica, tá? Então a gente não precisa se estressar em relação a isso, nem se preocupar. Então vamos lá. A criança nasce, com a perninha torta, nasce com o pezinho chato. Geralmente essa perninha, ela é postural em relação à gestação, a posição que a criança ficou lá de pacotinho na barriga, Ela tende a melhorar com o passar do tempo. Até os 9 meses as perninhas vão ser bem arqueadinhas, bem tortinhas mesmo, e o pezinho bem plano. O pezinho começa a melhorar nessa questão, tanto de ser chatinho, o pezinho chato, quanto a perninha torta, quando a criança começa a andar. E é super importante a gente permitir que a criança tenha contato do pé com o solo, E com várias superfícies diferentes. Então, pisar no chão, pisar na grama, na areia. Essa criança precisa andar descalça, Muitas mães têm muito medo de deixar a criança descalça, vai pegar verme, vai adoecer. Não, gente, a criança precisa ficar descalça. Ela precisa explorar as superfícies, ela não pode aprender a andar e sempre ficar usando sapato, Porque isso aí sim pode causar alterações em relação a esse pezinho, O formatinho desse pé, a formação desse pezinho. E também sempre levar em consideração sapatos confortáveis. A criança que começou a andar, ela precisa de um sapato de qualidade, Um sapato confortável para ela poder andar, para não prejudicar a marcha, não prejudicar o formatinho do pé, essa questão das perninhas. Então, a partir dos 9 meses, a gente começa a trabalhar essa questão postural da criança. A criança começa a andar com base alargada, Então, as perninhas meio abertas, meio assim, desengonçadinho, pezinho chatinho, perninha para fora, isso é totalmente normal, tá? Essa perninha torta, essa posição. A criança abre a base, alarga a base com as perninhas para ficar mais fácil dela andar, para facilitar o equilíbrio dela. Dos 9 meses até os 2 anos é quando o pezinho chato começa a melhorar, a posição das perninhas começa a melhorar, ela começa a modificar essa posição das pernas, ela vai modificando. Começa com a base alargada, depois a perninha vai modificando o formato de andar, o jeitinho, E a gente espera, gente, que esse pezinho chato, ele seja resolvido até os 7 anos de vida. Até os 7 anos, gente, A gente vai vendo a mudança, a melhora, no formatinho do pé, e até os 7 anos ele tem que estar, já da forma adequada, como a gente espera, que tem o arcozinho plantar. Se isso não acontece, a gente precisa de tratamento, às vezes, Mesmo a criança que ela está evoluindo dentro do tempo satisfatório, é bom sempre levar no pediatra nas rotinas, para o pediatra ver se ela realmente está caminhando, no tempo certo em relação à evolução daquele pé chato. E em relação às perninhas tortas, que é super preocupante, a gente tem aí até mais ou menos uns 5 anos também para observar. Até essa idade as perninhas têm que estar alinhadas, Quando as perninhas não estão alinhadas, quando o pezinho não evolui da forma que a gente espera, a gente às vezes precisa de tratamento. Pode ser a palmilha, dependendo de caso, a gente tem situações em que a criança tem alteração de marcha, probleminha em relação à postura das perninhas, causadas por uma doença chamada luxação congênita de quadril. Essa criança precisa de tratamento, às vezes com fisioterapia, uma espécie de prótese, às vezes até cirúrgico, vai depender do grau. Na grande maioria das vezes é totalmente fisiológico, a criança é curada sozinha. A gente só tem que estimular, permitir que essa criança explore, diferentes tipos de terreno, ande descalça, pisa no chão, vai na grama, vai na terra, brinca, que esse pezinho ele vai se normalizando sozinho, essas perninhas vão se normalizando sozinhas. Se tem um familiar, que tem uma alteração em relação à formação das perninhas, um pai, uma mãe que tem coxo varo ou valgo, que é a perninha torta ou aberta para fora ou curvada para dentro, aí a gente precisa dar uma atenção maior, que a gente tem um componente genético que pode estar influenciando. Se é uma criança que quando nasceu ela tinha lá positivo, a displasia congênita de quadril ou um ortolane positivo. Ortolane é um teste de triagem que a gente faz na maternidade. Então essa criança merece um pouquinho mais de atenção também. Essa criança tem uma tendência maior a ter problemas articulares, ortopédicos em relação aos membros inferiores.
Se não, a gente vai só acompanhar as rotinas do pediatra mesmo, nas consultinhas, e isso vai, né, tender a resolver-se sozinho, é fisiológico, então a gente ter esse pezinho chato aí até os 2, 7 aninhos, né, dos 2 aos 7, né, começa a melhorar a partir do momento que começa a andar. Então, até os 7 anos a gente resolve a questão do pé chato e as perninhas a gente espera que por volta dos 5 anos já estejam mais alinhadinhas, retinhas. Se não acontecer, aí o pediatra vai encaminhar para o ortopedista, né? E a gente vai fazer esse trabalho conjunto para corrigir essa questão da postura, tanto das perninhas como a questão do arco plantar. Se ainda não está nessa idade, então não precisa preocupar. Pode ficar tranquila, mamãe, e esperar a evolução e acompanhar com o pediatra direitinho, tá bom? Pessoal, é mais uma dúvida, né? Essa live hoje ela é uma live bem mais pequenininha. Eu achei que era importante conversar com vocês sobre isso, né? Porque vocês têm muita dúvida, é uma coisa que faz muito vocês virem aqui no consultório. É uma queixa frequente das mamães de crianças que já estão andando, aí criancinhas de 1, 2 anos ou até mais. Essa questão da posição das perninhas e principalmente do arco plantar. Geralmente, acho que aqui eu não tenho nenhuma criança de 5 anos que tem essa queixa. Geralmente é criança de 1, 2, 3 anos que as mães queixam isso. Porque nessa idade a criança já começou a alinhar as perninhas e já começou a formar o arco plantar. Mas eu espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida de vocês, deixar vocês mais tranquilos em relação a isso. E caso ainda tenha alguma dúvida, eu estou aqui aguardando vocês, esperando vocês. Vocês podem vir conversar com a gente, que a gente tira todas as dúvidas aqui no consultório, tá bom? Pessoal, fica com Deus, espero que tenham gostado da nossa live e até semana que vem. Pediatra Responde, com doutora Luana Doete. Oferecimento: Espaço Crescer Araguari.